Vamos lá, primeiro ano, vamos então dar continuidade à nossa matéria. Hoje nós vamos ver Biologia 1, apostila 3, os módulos 15 e o módulo 16. O que nós vamos ver nesse módulo? Nós vamos dar mais um passo na escala evolutiva do grupo dos animais. Nós vamos aprender hoje sobre o filo dos chamados nematódios. Então vamos lá. Vimos os poríferos, vimos os quinidários, vimos os plateumintos e hoje nós vamos ver os nematódios. Quem são esses nematódios? E o que essa palavra nematódio reflete para a gente? Nematódio significa vermes de corpo cilíndrico. Cilíndrico e com as extremidades afiladas. As extremidades bem mais fininha do que o restante do corpo. Pessoal, o principal exemplo que eu sempre, quando eu vou explicar nematódio, que eu passo para os alunos, são as lombrigas. Para quem já viu uma lombriga, sabe então essa definição que eu estou dando agora. Eles são vermes com o corpo mais alongado, de forma cilíndrica, bem redondinha, e as extremidades deles são bem fininhas. Hoje, estima-se mais ou menos que exista aproximadamente umas 90 mil espécies. E dentro dessas espécies, a maioria delas são também de vida livre, ou seja, não causam doença, obtêm o alimento delas que elas precisam do meio ambiente. E existe uma parcela delas que causa para a gente algumas enfermidades, que são as espécies parasitas. Aonde que nós encontramos os nematódios? Uma boa parte deles está no ambiente terrestre úmido, necessita de umidade. Existem as espécies aquáticas, tanto da água doce quanto da água salgada. E aquelas espécies que são parasitas, elas são chamadas de endoparasitas, ou seja, parasita o interior do corpo dos seres vivos. Por mais estranho que pareça pra gente, várias espécies de seres vivos são parasitados por nematóides. Há algumas espécies de nematóides que parasitam plantas, principalmente as raízes das plantas. Ao parasitar uma planta, ela vai causar então prejuízo, queda na produção dessa planta. Existem outras espécies que parasitam nós, animais, seres humanos. Por exemplo, vou citar dois exemplos. Uma é a lombriga, que causa na gente uma doença, e o outro é um outro nematóide que causa na gente uma doença denominada de amarelão, ou a doença do Jeca-Tatu. Então, esses são os representantes, alguns representantes desse novo filo, nós vamos começar a ver agora, o chamado filo dos nematódios. Então, de posse agora do resumo que vocês têm em mãos aí, vamos falar um pouquinho sobre as características gerais dos nematódios. Gente, os nematódios são animais relativamente simples. Como eu falei, é o corpo cilíndrico e alongado. Os biólogos, quando vão descrever como seria um nematódio, eles usam uma definição muito simples que eu coloquei aí, ó. Eles se assemelham com um cilindro dentro de outro. Imagina você pegar um cano mais fininho e colocar esse cano mais fininho dentro de um cano mais grosso. Isso seria o corpo de um nematódio. De tal forma que o cilindro interno representa o intestino, que agora inicia com a boca e termina com o ânus. E o cilindro externo seria a parede do corpo desse animal. Observa, pessoal, no desenho nosso aí, que entre o cilindro externo, que é a parede azul que está aí no desenho de vocês, e o cilindro interno, que é em cor de rosa, existe um espaço. Esse espaço é o que nós denominamos de pseudoceloma. Nesse pseudoceloma aí, nessa cavidade, nessa falsa cavidade, vamos dizer assim, é onde estão abrigados os órgãos vitais dos nematódios. E toda essa cavidade, ela é preenchida por um líquido que desempenha uma função importantíssima que eu vou falar para vocês mais no meio da nossa aula. Então, isso é o nematódio. Eles continuam sendo animais triblásticos, igualzinho eram os plateumintos. Tem mesoderme, endoderme e a ectoderme. Só que eles apresentam, atenção nisso agora, é a parte mais importante.
eles apresentam duas aquisições evolutivas que os plateumintos não tinham. Primeira, é ter a presença de um pseudoceloma. Lembra, os plateumintos eles eram acelomados, não tinham celoma. Agora, os nematódios, eles têm um falso celoma. Por que é chamado de um falso celoma? Porque essa cavidade, ela é apenas parcialmente revestida pela mesoderme. Por isso que é um falso celoma. Mas já é uma cavidade importante que os plateumintos não tinham ela. E a segunda aquisição importante, eles são os primeiros animais a apresentarem um sistema digestório completo. O que significa isso? A presença da boca por onde entram os alimentos e a presença do ânus por onde os restos alimentares eles são então jogados fora. Aquilo que não é útil para o animal é então eliminado. Isso é uma aquisição evolutiva importantíssima que os plateumintos não tinham ela. Vamos falar então agora um pouquinho sobre a organização do corpo desses animais. Quando nós pegamos um nematódio, bem externamente, a parte mais externa que reveste o corpo deles é formado pela epiderme. E essa epiderme, ela ganha uma denominação de epiderme sincicial. O que significa isso? Na verdade, é uma massa de células com vários núcleos em seu interior. Então, é uma massa celular multinucleada. E uma característica fantástica desses animais, gente. Externamente a essa epiderme, eles produzem uma cutícula. Uma cutícula que é uma camada extremamente resistente, uma camada de proteção para o corpo deles. Essa cutícula chega a ser tão resistente que um nematódio, quando exposto ao solo, ele sobrevive por várias horas no solo. A lombriga, por exemplo, quando uma pessoa está com ela no corpo, a lombriga caminha no nosso corpo. Vocês vão aprender isso lá no segundo colegial. Mas em uma dessas fases, a lombriga passa pelo nosso estômago. E nem mesmo o suco gástrico do nosso estômago, extremamente forte, é capaz de matar uma lombriga devido à presença dessa cutícula que ela tem externamente ao corpo dela. Então, é uma estrutura muito importante para os nematódios. Outra característica deles, eles apresentam então uma musculatura apenas agora longitudinal, ou seja, no sentido de comprimento do corpo deles. Essa musculatura, ao contrair e relaxar, permite então a movimentação deles. Em relação aos plateumintos, os nematódios são muito mais vagarosos, são muito mais lentos, porque eles só têm musculatura longitudinal. Os plateumintos têm longitudinal e transversal. Então, essas musculaturas todas se movimentando ao mesmo tempo deixam os plateumintos mais ágeis do que os nematódios, porém, eles conseguem também se locomover. Gente, na boca desses nematódios existe a presença de umas placas, umas lâminas cortantes, que é semelhante ao dente, semelhante aos nossos dentes. Para que servem essas lâminas? É para que esses parasitas, eles possam então grudar, perfurar o tecido do hospedeiro para poder então obter o seu nutriente. Então, por exemplo, quando nós estamos parasitados pela lombriga, em uma das fases, a lombriga gruda lá no nosso intestino. Por meio da sua lâmina cortante que ela tem na boca, ela perfura então o nosso intestino e passa então a se alimentar dos nossos nutrientes. Quando os animais, eles alimentam dos nutrientes, a digestão então, a maior parte da digestão é feita dentro desse longo tubo digestório delas. Depois, a digestão ela é finalizada dentro da célula. Os nutrientes são absorvidos, passa para dentro da célula e termina a digestão lá. Por isso que a digestão ela é chamada de digestão intra e extracelular. Tudo aquilo que for resto, resíduos, que não foi absorvido pela célula dos nematódios, continua percorrendo o grande tubo do corpo dela e é então eliminado para o meio ambiente por meio do ânus. Nematódios também não têm a presença de sistema circulatório, igualzinho nos plateumintos. Não tem a presença de um sangue, vamos dizer assim. Mas vamos voltar lá no comecinho da aula e lembrar daquele líquido que preenche aquele pseudoceloma. Esse líquido, pessoal, ele fica em constante movimentação dentro do corpo dos nematódios. Porque a hora que a musculatura contrai e relaxa para o animal se locomover, esse líquido se movimenta.
E esse líquido, ao se movimentar, circular pelo corpo, ele faz um papel, entre aspas, do que faria o sangue. Ele acaba então distribuindo os nutrientes pelo corpo dos nematóides. Então dispensa aí a necessidade de um sistema circulatório, porque o líquido do pseudoceloma faz esse papel. Eles também não apresentam nenhuma estrutura especializada para fazer trocas gasosas. É por difusão. O que significa isso? O gás oxigênio atravessa a epiderme, entra dentro do corpo. O animal usa e produz o gás carbônico. O gás carbônico faz sentido contrário, atravessa a epiderme e ele é então exteriorado. A excreção, lembra, excreção significa eliminar resíduos metabólicos do corpo. A excreção é feita por meio de duas estruturas, olha lá, as chamadas células Rennet, ou se não, as células em forma de H. No que corresponde essas células em forma de H? São dois tubos no sentido longitudinal do corpo dos animais, que vai desde a região anterior até a região posterior. Esses dois tubos são unidos por um tubo transversal, que forma como se fosse um H, olha só. E esses dois tubos, unidos por esse tubo transversal se comunica com a parede do corpo deles e abre ali um poro, o chamado poro excretor. Por meio desse poro excretor, os resíduos metabólicos, aquelas substâncias tóxicas que eles produzem, são então eliminados. O principal produto tóxico que eles produzem para jogar para fora é a amônia. No entanto, apesar deles terem as células Rennet que fazem isso, os tubos em H que fazem isso, eles também são capazes de eliminar por meio da parede do corpo, por difusão. A amônia produzida lá dentro atravessa a parede do corpo e ela é então exteriorada. Sistema nervoso deles continua igualzinho dos plateuminos, chamado de sistema nervoso ganglionar e ventral. Vamos traduzir essas palavras. O que significa ser ventral? Que está localizado na parte de baixo do corpo deles, mais próxima à região que arrasta pelo chão. E o que é ganglionar? Os neurônios, eles vão se combinando e formando grandes gânglios ao longo do corpo deles. E há uma grande concentração desses gânglios na região da cabeça, formando os gânglios cerebroides, igualzinho era lá nos plateuminos. Pessoal, de nematóides, em termos de definição de corpo, características gerais, basta vocês saberem isso. Vamos falar agora um pouquinho da reprodução. Vamos usar como parâmetro para a gente estudar a lombriga, que é o mais comum para a gente. A maioria dos nematóides, eles são de sexo separado. Ou seja, existe só o macho e existe só a fêmea. E existe um certo grau de dimorfismo sexual entre macho e fêmea, diferença entre macho e fêmea. E geralmente, isso para os especialistas, né, que conseguem bater o olho no bicho e diferenciar. Essa diferenciação é principalmente em relação ao tamanho deles. Quando vai ocorrer a reprodução? O macho se aproxima da fêmea e, por meio do poro genital da fêmea, o macho transfere todos os espermatozoides dentro do corpo da fêmea e se afasta. Uma característica importante: a fêmea tem poro genital, o macho só tem apenas cloaca. Então, liberou todos os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. A fecundação, ela ocorre dentro do corpo da fêmea, é uma fecundação interna. Pessoal, fecundou, forma-se um embriãozinho, um zigoto. Esse zigoto, ele se desenvolve no interior de um ovo. Bom, aí dessa parte para frente vai diferenciar em cada tipo de nematóide. Existem algumas espécies que depositam no ambiente, no solo, na água, onde eles estiverem, esses ovos com aquele embriãozinho lá dentro. Esse embrião, no solo agora, ele dentro do ovo ainda, ele sofre as primeiras divisões mitóticas e para. Esse ovo, que tem um embrião dentro dele, que desenvolveu as primeiras mitoses ali dentro, se torna um ovo embrionado. Por exemplo, a lombriga é isso que acontece. Quando nós ingerimos os ovos da lombriga, que contaminou água, contaminou alimento, contaminou o chão, nós estamos ingerindo ovos embrionados.
Para outras espécies, desse ovo, esse ovo se rompe e libera uma larva. Essa larva que é a forma infectante, é a larva que vai contaminar as pessoas. Essa larva, ela é chamada de filarioide ou ela também pode ser chamada de rabiditoide. Portanto, como do ovo vai nascer uma larva antes de chegar à fase adulta, de ser semelhante aos pais, nós dizemos então que nos nematódios o desenvolvimento é indireto porque passou por fase larval. Pessoal, o que eu precisava passar de importante para vocês sobre nematódios é isso aí. Então, assistam agora de novo, se for preciso, com mais atenção essa videoaula. Façam as atividades de aplicação desses dois módulos e qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço a todos!